Gênesis capítulo 17, vou ler o versículo do 1 ao 7. Irmãos, vamos pregar hoje sobre Abraão. Mas não é uma pregação só para idoso não, viu? É para todo mundo. É Abraão aos 99 anos. Vamos ver a vida dele aí como foi, né? Diz assim a palavra do Senhor. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo. É e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente. E de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Pai, nosso Deus, obrigado por esse culto, Senhor. Obrigado pelo momento de oração que nós tivemos. Nós colocamos cada oração diante do seu trono, Senhor Deus. Que o Senhor faça vontade sobre a vida de cada um, sobre cada pedido, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, obrigado pela tua palavra lida. Através dela, Senhor, que o Senhor fala conosco, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, abre a nossa mente, para que nós possamos entender a tua vontade através da tua palavra. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. Eu sou o Deus poderoso, anda em minha presença e sê perfeito, e porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. O que é concerto aqui? Concerto entre Deus e Abraão. Não é o concerto de qualquer coisa. É uma aliança que Deus faz com Abraão. E a aliança é um acordo com Deus. Irmãos, a vida é um dom de Deus. E cada pessoa deve usar a sua vida com sabedoria. É muito importante isso. Sabendo que quanto mais os anos passam, mais aumenta a responsabilidade de nossos dias. E a expectativa de nossas experiências com Deus. Quanto mais o ano vai passando, mais experiência a gente vai tendo com Deus. Vai vivendo mais na presença dele. A gente vai aprendendo mais dele. Só não aprende quem não quer. Porque a gente ouve a palavra de Deus aqui de quarta, de domingo, né? Muitas vezes. A diferença entre o tempo e a eternidade. A eternidade, irmãos, pertence a Deus. O tempo é com os homens. Eternidade é o tempo sem começo nem fim. E a Bíblia menciona duas eternidades, a incriada e a criada. O Salmo 90 diz, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Irmãos, a eternidade incriada que existe, sem ter sido criada, que não teve princípio, essa é a eternidade incriada. Agora, Deus habita na plenitude da eternidade. Por isso ele é chamado de Deus eterno. Ou simplesmente o eterno, ele é chamado. Deuteronômio 33, 27 diz, o Deus eterno te seja por habitação. Salmo 90 diz assim, cujo título é a fraqueza do homem e a providência de Deus. Isso é uma oração de Moisés, que era um homem de Deus. No versículo 9 ele diz, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos dias e anos, como um conto ligeiro.
No versículo 10, ele diz: a duração de nossas vidas é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80 anos, passa rapidamente e nós voamos. Puxa vida, Samuel, eu pensei em mim e você, viu, Samuel? Estamos fazendo hora extra já? Muito bem. Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Foram diferentes as épocas na vida de Abraão. De Abrão, né? Ele foi chamado por Deus aos 75 anos de idade. Imagina. Foi pai de Ismael aos 86 anos de idade. Ele foi pai de Isaque aos 100 anos de idade. Morreu aos 175 anos de idade. Viveu bem. Viveu bem. Deus lhe apareceu de uma maneira especial aos 99 anos de idade. Irmãos, Abrão aos 99 anos de idade significa que faltava apenas um ano para ele atingir um século de vida. Imagina bem, um século de vida. Um século de vida é uma idade rara e crucial. 99 anos é uma ocasião ímpar na vida do ser humano. São poucos os que chegam lá, bem poucos. Visto que a maioria absoluta dos moradores da Terra jamais a alcança. 99 anos levam o homem a refletir, a pensar mais, tanto sobre o que já passou, quanto a eventual surpresa que venha a ser atingir um século de existência. O que se espera de quem completa 100 anos de idade? O que nós podemos esperar? Eu fico pensando assim, né? Esperar o que de 100 anos, né? Sei lá, cabecinha ruim, né? Ruim para andar, ruim para caminhar, né? Triste, né, irmãos? Mas Abraão chegou lá. Mas esperamos o quê? Um exuberante exemplo de vida. Quando Deus fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias. Então é importante, né? Posto que houve tempo bastante para quê? Para aprender, houve um tempo bastante para refletir, um tempo grande para amadurecer, um tempo enorme para ser sábio, para ser um homem lutador. Isso é o que se espera de um homem de 100 anos. Irmãos, para Abraão foi diferente. Para Abraão, um tempo de renovação. 99 anos, para ele, foi um tempo de renovação. Embora aos 99 anos de idade parecesse o fim de tudo, para Deus era o tempo de renovação para Abraão. Olha o que Deus disse para Abraão. Gênesis 17:1, que nós acabamos de ler. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. O que é isso? Renovação da sua fé. Renovação da fé. No versículo 2, ele diz assim: porém o meu concerto entre ti e mim, e te multiplicarei grandissimamente. Renovação do pacto de Deus com ele, com Abraão. Versículo 4, quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Renovação de sua esperança e motivações interiores. Imagina quando Abraão ouviu isso de Deus. Você será o pai de uma grande multidão de nações. Acho que Abraão falou, poxa, mas eu não tenho mais condição. Não é verdade? Não é fácil, não. Renovação da esperança. Versículo 5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão. Será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Irmãos, o Deus da Bíblia, o nosso Deus, é um Deus de renovação para o homem. Amém. Nós podemos entender aqui que ele não olhou para a idade de Abraão. Ele usou Abraão aos 99 anos de vida. Ele não chegou e falou assim, não, Abraão está muito velho, deixa ele para lá, não dá para ele fazer mais nada. Não. Colocou Abraão como o pai de uma multidão de nações. Versículo 6. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão
de ti. Olha a responsabilidade. Pensa bem, se coloca no lugar de Abraão, o que ele pensou nessas horas, quando Deus falou isso para ele? Isso é renovação da mente e do espírito. E apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Irmão, ser perfeito aqui é a qualidade de maturidade espiritual, renovação das forças físicas, morais e espirituais aos 99 anos. Aos 99 anos. Gênesis 18:10 diz assim: eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Sara e Abraão, irmãos, já eram bem idosos. Sara riu quando soube que ia ser mãe. Acho que ela falou: mas como? Como que eu posso ser mãe? Já sou uma idosa. E o Senhor disse a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? E no versículo 14 diz assim: haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Não duvida da capacidade dele, né? E no tempo determinado, Sara deu à luz a Isaque. Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaque. Eu fico pensando, né? Abraão com um bebezinho no colo, o pessoal acha que falava para ele com 100 anos: é seu bisneto? Não tem como. Já pensou? Abraão com o nenenzinho no colo parecia o bisneto dele. Nem neto, porque com 100 anos. Mas, irmãos, Deus dá a renovação da fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 18, diz assim: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Meus amados, o Deus da Bíblia, o nosso Deus, Ele nunca nos abandona. Ele é um Deus presente na nossa vida. E os exemplos estão aqui na palavra dele. Mateus 28:20, ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse Deus é fiel. Ele é fiel. Deuteronômio, capítulo 7, 9, diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Sua palavra é uma palavra fiel. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, diz: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Acreditar na palavra de Deus, acreditar o que está escrito na Bíblia. Sua aliança, irmãos, é uma aliança fiel. Ele guarda o conserto e a misericórdia. Deus fez grandes declarações. Grandes declarações. Quando ele diz assim: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Grande declaração dele. Em hebraico é El Shaddai. Este é o Deus onipotente. No Salmo 91, versículo 1, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém. Irmãos, onipotência é atributo pelo qual Deus pode tudo. Nada é impossível para ele. O que aconteceu com Abraão? Não era impossível para ele fazer o que ele fez. Não era impossível. Esse é o Deus que não conhece limites. Ele não tem limites. Ele pode tudo. Deus disse a Abraão: anda na minha presença. Significa andar em comunhão com Ele. Anda, isso chama a nossa atenção, isso. Você anda na presença do Senhor? É um mandamento de Deus. Anda na minha presença, ele diz. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O que é a comunhão? Comunhão envolve amizade, comunhão envolve sentimentos, comunhão envolve experiências, vivência, comunhão envolve propósitos, comunhão envolve parceria.
Isso é comunhão. E nós temos um Deus que é fiel, ele chamou os cristãos para se unirem em Cristo. E a palavra comunhão significa ainda mais, uma união vital com Jesus Cristo. E Cristo foi convidado por Deus a ser membro de sua família por meio da fé, que nos une ao Senhor Jesus Cristo. É a mesma palavra usada em Atos capítulo 2, versículo 42, onde diz que os crentes perseveravam na comunhão. Isso significa andar na fé nele, andar na fé com Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 4 diz: testificando também Deus com eles, por sinais, por milagres, várias maravilhas e dons do Espírito. Isso significa andar em obediência a Ele. Andar em obediência a Ele. Romanos capítulo 15, versículo 19, Paulo disse: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito Santo. De maneira que desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Ilírico, irmãos, é igual a Dalmácia. Era uma província romana situada na costa nordeste do Mar Adriático. Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus fala outra vez a Abraão: anda na minha presença e sê perfeito. Ser perfeito. O que é perfeição? Perfeição aqui, irmãos, é perfeição de caráter, de sentimento, perfeição de atitudes que nós devemos tomar. E aí nós vamos ver aqui, no fim, assim, qual a postura de Abraão. Qual a postura de Abraão? Aos 99 anos de idade, Abraão conservava a sua humildade. Com tudo isso que Deus fez por ele e para ele, Abraão conservava a sua humildade. Como que é ser humilde? É ter modéstia, é ter ausência de orgulho diante de Deus e diante dos homens. Isso é ter modéstia. Aos 99 anos de idade, Abraão conservava a sua integridade. Ele não fez alianças com os povos ímpios das terras por onde passou. Está lá em Gênesis 14, 22. E deles nunca dependeu. Aos 99 anos de idade, Abraão conservou a sua santidade. Conservou a sua santidade. Gênesis capítulo 15, versículo 1 diz que veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. O que é o galardão aqui? O galardão é a recompensa. É a recompensa. Por isso jamais Abraão deixou de edificar o seu altar ao Senhor. Por isso ele foi chamado amigo de Deus. Que honra! Já pensou ser chamado amigo de Deus? Que coisa gostosa! Tiago capítulo 2, versículo 23 diz: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amém, pastor, é verdade, é a coisa mais gostosa que tem. Já pensou alguém falar para você: ó, você é um amigo de Deus? Ou você é um homem de Deus? Não tem coisa melhor. Vou concluir aqui. Que as preciosas lições deixadas por Abraão, que tudo isso que aconteceu com Abraão, nos inspirem em uma vida de mais profunda dedicação a Deus. Que isso possa ser uma bênção na nossa vida e que nós possamos viver como Deus pediu para Abraão. Viva na minha presença. Vamos estar sempre na presença do Senhor. Nós amamos e adoramos um Deus presente, que está sempre presente na nossa vida. Ele não nos abandona. Que o Senhor Deus nos abençoe. Nosso Deus, nosso Pai, como é bom aprender da Tua palavra. Como com homens, como o Senhor deixou aí essas lições, para a gente aprender a viver como eles foram, exemplo na nossa vida, Pai. Nos abençoe, nos dê sabedoria, para que nós possamos fazer a Tua vontade a cada dia. Pai, obrigado por esse culto. Obrigado por cada irmão que aqui chegou.
Abençoe, Pai, a cada pedido que foi feito aqui esta noite. Nós colocamos todos eles no seu trono. Muito obrigado e nos conduz para os nossos lares, Pai, debaixo dos seus cuidados. É em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém, Senhor. Amém.